Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós nesta manhã, seja com você, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Que a voz mansa e suave do Senhor, do seu Santo Espírito, possa encontrar acolhida nos nossos corações nesta manhã. Nós possamos ser fortalecidos no nome do Senhor Jesus. E, irmã Kate, seu microfone está aberto. A irmã tem uma boa notícia para nós, que vai cantar um hino antes da mensagem. É isso? Não sei se a irmã Kate está Irmão ouvindo. Júnior, para mim ele tá aparecendo fechado aqui. Ah, está aberto. Eu acho que seja um convite a irmã fazer um louvor. Mas Deus abençoe, irmã Kate. Não quero lhe pegar de surpresa assim. Amém, amém, irmão. Eu preparo outro para sábado, pode deixar. Certo. Próximo sábado. Amém. Em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem dessa manhã encontra-se a partir de Lucas 14. Lucas capítulo 14. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Nós temos estudado, extraído uma série de mensagens nos últimos sábados do Evangelho de Lucas, da boa nova de salvação em Cristo Jesus, como se encontra registrado pelo evangelista Lucas. E essas mensagens dos últimos sábados, elas têm buscado, através do Santo Espírito, da determinação do Espírito do Senhor, despertar os nossos corações sobre a realidade, sobre a seriedade da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 20, temos o verso 21, nós temos Lucas 14, 21, que vai falar sobre uma série de eventos, mas eu acho que eu estou dando o texto errado aqui, não é 14, 21 não. Acho que não é o 14, 21. Não estou, deixa eu encontrar aqui o texto. Não é Lucas, o que está aqui aparecendo? Não é. Eu acho que não é Lucas 14, 21 não, é Lucas, cadê? Lucas capítulo, eu perdi no texto aqui, não é possível. Vou achar o texto agora, meus irmãos, perdoe. Estava aqui com um monte de coisas abertas e acabei perdendo o texto. É Lucas capítulo 11, não é 14 não, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, isso, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14 por diante, nós vamos encontrar o texto base, está aqui de Lucas 11, do 14 até o versículo 22, 22, 23, 24, 25, 26 até 26. Isso. Então, esse é o texto base. Eu não vou citar todos os versos em sequência, vou fazer menção a alguns versos aleatórios pelo texto, mas esse é o texto da mensagem desta manhã. E o texto inicia dizendo assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, que é o maioral dos demônios. E outros estavam pedindo dele um sinal do céu. E o Senhor, sabendo o que lhes passava na mente, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma, ela irá cair. Se Satanás também estiver dividido contra si mesmo, como vai resistir o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem eu expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, como está lá em Mateus, o reino de Deus está sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Mas se sobrevém, porém, um
que é mais valente do que ele, e o vence, e tira dele a armadura em que confiava, e divide então os seus despojos. Depois ele continua e diz: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E agora veio o ponto central da mensagem dessa manhã, o texto central, o núcleo do texto da mensagem dessa manhã, que é o versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, lugares secos, procurando repouso, e não o achando, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. O mesmo texto em Mateus diz que ela está vazia também. Então ela está vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai, o espírito imundo, o espírito maligno, leva consigo, traz com ele outros 7 espíritos, mais perversos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando você se volta para a Bíblia, quando nós nos voltamos para a Bíblia, irmãos, nós vamos para o 3º capítulo do livro de Gênesis, por exemplo. Lá no 3º capítulo, em Gênesis, nós vemos Satanás na forma de uma serpente. E ele está ali tentando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós sabemos tudo quanto aconteceu ali e a partir dali. Quando nós vamos para o Novo Testamento, no 4º capítulo de Mateus, nós também vamos ter o diabo que está tentando o Senhor Jesus no deserto. Você está sendo tentado a fazer algo? Você sente que tem sido tentado a fazer alguma coisa que não é boa, alguma coisa que é ruim? Então, de alguma maneira, você pode estar sendo, ou tentado a ser influenciado por inimigo para fazer algo contrário à sua própria vida, contrário à sua própria salvação. Quer você acredite nele ou não. O diabo não precisa que você acredite nele para que ele exista. O diabo não precisa que você acredite na Bíblia para que você esteja envolvido numa grande batalha espiritual. Não é necessário isso. A batalha simplesmente existe, independente se você acredite nela ou não, independente se você esteja se preparando para ela ou não, essa batalha espiritual de consequências eternas, que envolve suas escolhas, que envolve sua vida, ela existe. Eu estou dizendo que você não precisa ir longe, logo no início do Antigo Testamento, no Novo Testamento, especialmente na primeira vinda do Senhor Jesus, e você vai se deparar com algo bem claro: a influência do maligno, a influência do diabo. O grande tema, entretanto, glória a Deus, por isso, dos evangelhos, da boa nova de salvação, é o Senhor Jesus. Cristo é o grande tema, é o tema central dos evangelhos, é o poder do Senhor Jesus, o seu poder sobre a criação, o seu poder sobre a doença, o seu poder sobre a morte. E em casos aqui, como nós vamos falar nessa manhã, o seu poder sobre também o diabo, sobre as forças das trevas. Cristo tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas. Então, devemos clamar nessa manhã, conforme lemos a palavra: quem é este homem? Assim como os discípulos disseram: que tipo de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até os demônios lhe obedecem e tremem diante da sua presença? Quando o Senhor Jesus fala, em ocasiões como essas, a libertação da pessoa que se encontra envolvida, presa pelas algemas do maligno, ela é imediata. Não existe um cabo de guerra, vamos dizer assim. Quem é o mais forte? Quem está no comando? Quem vence dessa vez? Não. O texto nos apresenta que o Senhor Jesus estava expulsando um demônio, no capítulo 11, não é isso? De Lucas, 11, 14. Ele está expulsando um demônio, e quando ele está expulsando o demônio, é o que diz aqui, não há resistência, não há nada que possa se opor à sua onipotência. Sempre foi assim, sempre será assim. Sempre foi assim no Novo Testamento, mesmo no caso daquele endemoniado gadareno, que ele tinha lá uma legião de demônios. Bastou uma palavra do Senhor Jesus e todos eles foram expulsos. Os demônios temem, os demônios tremem e fogem. E aquele homem foi deixado em sã consciência por causa da palavra do Senhor. Quanto poder há na palavra do Senhor? É um poder ilimitado para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. O Novo Testamento está nos dizendo que eu e você, nós precisamos do poder de Deus para nos tornar
sensíveis à voz do Espírito de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para que você e eu nos tornemos lúcidos sobre qual é a atitude correta que você precisa ter na sua vida, porque muitas vezes você não tem tido a atitude correta que você precisa ter. Caso contrário, nós podemos tratar a vida como se fosse uma brincadeira. E, na verdade, a sua vida tem consequências daquilo que você faz, daquilo que você crê, daquilo que você age, daquilo que você fala. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, não pensam sobre isso, nas consequências daquilo que fazem. A grande lição para nós é que através de Cristo, é através dele, somente através dele, que nós temos vitória, que vem a vitória, nós temos a certeza da vitória. A nossa libertação dos vícios, do pecado, do erro, do engano, estou falando aqui nessa manhã. Quem sabe para alguém que precisa entender isso definitivamente de uma vez por todas, a sua única esperança, meu irmão, a minha única esperança de libertação está em Cristo, não no que você pensa, não no seu desejo, não nas palavras vãs que as pessoas dizem no início do ano. Ano novo, vida nova, nesse ano vou fazer planos, e no final do ano nada acontece, tudo foi por água abaixo, porque não tinha Cristo. A nossa libertação está nele, nas realizações, naquilo que ele fez no passado, naquilo que ele faz no presente e daquilo que ele fará no futuro, pela sua presença em nós, pela presença de Cristo na sua vida, do seu lado, pelo seu poder e no seu amor. O poder do diabo, como nós vemos em todo o Evangelho, é por causa da oportunidade que ele tem nas nossas fraquezas. Problema de saúde, o orgulho, uma decepção, a má consciência. Através disso é que o inimigo chega e se move e nos leva o ser humano a se voltar contra Deus, a se voltar contra o Senhor. Mas de tudo isso, nessa manhã, em nome de Jesus, você pode ser liberto, nós podemos ser libertos e ser vitoriosos. É por isso que Cristo veio ao mundo. Essa é a mensagem central do Evangelho. É por isso que ele veio para nos libertar. Por isso a palavra diz que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Todas estas algemas, elas foram desfeitas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. É por isso que ele trouxe hoje você aqui para ouvir essa mensagem. Você não está aqui nessa manhã para ouvir essa mensagem à toa, não foi um mero acidente. Você está aqui para ouvir essa mensagem de salvação. Não é para que isso seja levado ao nada. Isso é para que seja anulada todas as tentativas do maligno. Isso só pode ser feito pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós, durante essa semana, estudamos sobre a vida de Paulo. Satanás, ele usou o Saulo de Tarso. E ele fez coisas terríveis contra a igreja primitiva. Ele foi a testemunha que deu o voto para matar Estevão, apedrejar o jovem Estevão. Ele segurou as roupas deles para que eles pudessem ter mais desenvoltura em arremessar pedras em Estevão, até quebrar o crânio de Estevão, a cabeça de Estevão. Mas Deus se encontra com Saulo de Tarso, e quando Deus se encontra com ele, é de uma maneira dramática até, de uma forma repentina, Deus se encontra com ele. Nem todas as conversões, elas são desta forma, são tão instantâneas como foi a de Saulo de Tarso. E mesmo a conversão de Saulo, ela foi seguida por vários anos de aprendizado. Deus salvou Paulo, de ser dominado, de continuar sendo dominado pelo espírito das trevas. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele muito mais do que conquistou Saulo. Ele fez de Saulo Paulo. Ele fez dele o seu grande apóstolo, aquele através do qual ele faria grandes brechas no muro do reino das trevas. De maneira que nós sabemos que milhões de pessoas, quantos escaparam desse reino por mais de 2000 anos, porque Paulo foi usado como instrumento, assim como hoje Deus também está usando instrumentos levantados pelo seu poder. Eu ouvi uma história de um homem há um tempo atrás, e várias histórias como essa você vai encontrar. Ele completou 60 anos de idade, ele deu um testemunho sobre a sua conversão. Ele falou que a conversão dele aconteceu quando ele leu Romanos capítulo 5, verso 1. Lá em Romanos 5, verso 1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é saber disso. É nesse momento que o Senhor alcança você, é nesse momento que Cristo vai e transforma a sua vida, quando você é justificado pela fé no nome do Senhor Jesus. Então Deus, mais do que vencer Satanás em Paulo, ele usou Paulo para ser um instrumento para vencer a escravidão do maligno. Nessa manhã, você tem colocado toda a sua confiança
naquilo que o Senhor Jesus fez? Nesta manhã você tem colocado sua confiança no seu poder, você tem crido sobre tudo, sobre o seu poder, sobre sua autoridade, sobre a criação, no seu poder sobre a doença, no seu poder sobre a morte, no seu poder sobre tudo relacionado às trevas. Você confia naquele que disse, que convidou, venham a mim. Você está vindo exatamente a ele. Você confia a sua alma, a sua vida ao Senhor. Creia, ele irá lhe segurar na sua mão e nada jamais poderá arrancar você dali. Ele livrou você do reino das trevas, ele livrou você da tirania, ele lhe dá forças para que você possa resistir às tentações. Ele é o intercessor à direita do Pai. Ele está ali para que ele possa lhe salvar, ele possa me salvar. Mas lembre que um dia o Senhor Jesus disse a Pedro que Satanás queria destruí-lo, mas que ele estava intercedendo por Pedro. Então, naquelas circunstâncias, o que Pedro, então, deveria fazer? Só havia uma coisa que Pedro poderia fazer, que era vigiar e orar. O que você deve fazer, então? O que eu devo fazer, então, se nós estamos hoje envolvidos na mais emocionante e terrível de todas as batalhas, que só tem a se intensificar cada dia mais? Você deve fazer também isso, vigiar e orar. Fique atento. Olhe para a situação que nós estamos hoje, olhe para os momentos, as circunstâncias momentosas que estão se aproximando diante de nós, os momentos, as situações, e pergunte-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, como diz na palavra, você está vulnerável? Você está em uma circunstância que não lhe permita estar totalmente fixado em Jesus? Cuidado com seu coração, cuide de si mesmo. A palavra diz que não examine os outros, examine a você mesmo se você está na fé. Que horas você, quem sabe, eventualmente esteja deprimido, ou quando seu coração está partido ou decepcionado, o que você deve fazer? Vigiai e orai. Qual relacionamento hoje eu possuo, que você possui com o Senhor Jesus? Qual tipo de relacionamento? Quantas vezes você tem tido um encontro com Cristo durante essa semana? Ou não houve nenhum? Quantas vezes você parou para ler a palavra da verdade? Ou você simplesmente se contentou com um verso sugerido pelo aplicativo da Bíblia no seu celular? Quantas vezes você se colocou de joelhos esta semana? Ah, mas eu não tive tempo. Ah, mas foi corrido. Ah, mas eu acordei já em cima da hora. Ah, mas eu saí e só voltei tarde da noite. Quantas vezes você colocou o principal dos relacionamentos que você precisa ter em primeiro lugar e você não fez? Ou você só se colocou de joelhos neste sábado, nas orações que foram feitas, ou quem sabe nem isso fez? Peça ajuda, clame ao Senhor, clame ao Salvador para que ele possa ajudá-lo, para que ele possa confortá-lo, lhe fortalecer e mantê-lo firme. Somente ele está ao seu lado o tempo inteiro. Ele está disposto a ajudá-lo, ele vai levá-lo adiante. Clame àquele que liberta cada pessoa que está sob o controle do maligno. E para alguém estar sob o controle do maligno, não precisa a pessoa estar possessa, caindo no chão, espumando. Não precisa. Existem várias maneiras. Mas clame ao Senhor e diga: Senhor, ajuda-me agora. Ajuda-me, Senhor. Esteja comigo agora, Senhor. Dirija-me agora e guie-me agora. Por isso, vigiai e orai. Vigiai e orai. O texto do verso 21, o Senhor diz assim: quando o valente guarda, quando o homem valente guarda, totalmente armado, está guardando a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais valente do que ele o ataca e o domina, ele então tira a armadura que o homem valente confiava e divide os seus despojos. Versículo 21 e versículo 22. Algo que não pode ser negado. Satanás tem uma parcela de força que foi concedida a ele e que ainda mantém-se preservada neste mundo por causa do pecado. Ele é o Deus deste mundo. A palavra diz isso claramente. Se ele é o Deus deste mundo, ele é adorado. E ele é adorado porque todas as coisas nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, elas são feitas voltadas para o maligno e não para Deus. Satanás tem principados e potestades, são poderes espirituais do mal, como nos diz a palavra. E esses poderes espirituais do mal, eles são divididos em castas. E eles são levados dentro de uma hierarquia organizada a enredar o mundo. Ele é o governante das trevas, é o príncipe das trevas. E ele está agindo, mesmo como nós já falamos uma vez, lembro agora de uma conversa que tive com a irmã
a irmã Michele, sobre o que seria o agir dele nos lugares celestiais. Então, Satanás, ele não sabe tudo, ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente, mas ele pode estar em vários lugares através dos seus olheiros, que são os espíritos malignos que trazem a informação, porque é um reino maligno altamente organizado, são os ajudantes das trevas. Mas eu quero dizer alguma coisa nesta manhã, que é poderoso para a nossa vida e que é importante saber e manter em mente a cada momento. Existe um que é o mais valente. Existe um que é o único, que é o todo valente. E glória a Deus por isso. E o nome dele é Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus é o mais poderoso. O Senhor Jesus é o mais valente do que toda a hegemonia do mal, toda a hegemonia satânica. Ele pode estar presente através do seu Santo Espírito. Ele tem todo o poder, ele sabe todos os planos das trevas. E ele está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele domina o diabo, domina a vontade, ele tira essa armadura. O que é que o Senhor Jesus fala sobre a armadura? E ele diz que esse homem valente, ele então sobrevém, no verso 22, e vence o outro valente e tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava. Ele não tira a armadura desse outro valente, ele tira a armadura que é colocada naqueles que são cativos desse valente, que é Satanás. Como que nós podemos entender isso? O texto em Efésios capítulo 6, existe um texto em Efésios capítulo 6, que ele nos diz claramente qual é a armadura daquele que é salvo, daquele que está revestido do Espírito, não é mesmo? Pelo texto de Efésios, está lá em Efésios 6, nós podemos então entender que a armadura do diabo, ela é exatamente oposta, ela é exatamente contrária, é tudo que é contrário à armadura celestial. Leamos o texto, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Então nós vamos poder compreender o que acontece em Lucas, capítulo 11, versos 21 e 22. O texto de Efésios 6, verso 13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós estamos em batalha, e todo soldado que vai para a batalha, ele precisa estar cheio de apetrechos para que ele tenha a possibilidade de vencer o inimigo e também preservar a sua vida. E Paulo, sabendo disso, diz: tomem a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Paulo está falando aqui de um dia mau. Ele não está falando tão simplesmente de momentos que se enfrentam no dia a dia, mas de um grande dia mau que haveria de vir. E ele diz agora, nessa mensagem voltada para a última geração, você precisa resistir no dia mau. E não há como resistir no dia mau se você não estiver com toda a armadura. Você não pode estar com a armadura parcialmente. Você precisa estar com ela completa. E você precisa ter isso aqui, você precisa estar cingido. Cingir os lombos é estar com cinto. É o cinto de utilidades do reino do céu. Qual é esse cinto? Ele diz que é a verdade. Você precisa também ter uma couraça, e essa couraça é a justiça. Você precisa estar com botas especiais. E essas botas especiais é a preparação do evangelho da paz. Você precisa também ter o escudo, porque você também vai ser atacado. E esse escudo é a fé. Somente através desse escudo de fé, esses dardos malignos, o maligno vai atacar você, você vai poder então ser protegido para que não seja atingido por eles. Tome o capacete da salvação. O capacete da salvação é algo na sua mente, o seu pensamento, a direção da mente de Cristo junto à sua mente. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. O que Cristo pensa, nós pensamos. O que Cristo imagina, você deve imaginar. Sua mente deve condizer com a direção da vontade de Deus através do Espírito. É a mente de Cristo na sua mente. E você também precisa ter a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica. Então nós identificamos aqui, a palavra nos apresenta qual é a armadura de Deus. Mas a palavra também nos fala que quando sobrevém o outro valente, em Lucas capítulo 11, verso 22, ele é mais valente do que o valente que está lá em segurança, está armado. Ele está armado, ele tem as suas armas. E tem alguém preso com ele. Então, Cristo aqui no contexto apresenta o que acontece na libertação de alguém. E quando esse outro valente vem, que é o próprio Senhor Jesus, ele é o mais valente, ele vence esse valente, e ele toma, ele tira, ele vai tirar toda essa armadura que ele também tem, mas não está nele. Assim como Deus coloca a sua armadura, de Efésios capítulo 6, em você, o inimigo também coloca uma armadura naquele que ele toma.
Não sei se você já pensou nisso, já imaginou isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz. E Cristo, para salvar alguém para o reino dos céus, ele então trabalha tirando esta armadura, os apetrechos desta armadura maligna naquela pessoa que está no reino das trevas. Então, se nós temos essa armadura do Senhor em Efésios capítulo 6, nós podemos deduzir automaticamente qual é a armadura com a qual o inimigo escraviza aqueles que estão escravizados em segurança ali, no reino das trevas. O cinto da mentira, assim como há, no texto de Efésios, o cinto da verdade, que cinge os lombos, você vai ter também o cinto da mentira. O cinto da mentira é o que sustenta todo o aparato do engano. E todo o aparato do engano, do reino das trevas, é baseado na mentira. Você tem hoje a mentira espalhada em todos os aspectos do mundo que nós vivemos. É a mentira do tempo, é a mentira que foi inventada, desfazendo da lei, desfazendo da doutrina, desfazendo da fé, desfazendo das instituições que vieram lá desde o Éden, que é o casamento, a outra instituição, que é o sábado, a outra mentira relacionada à personalidade de Deus. Então, tudo é uma mentira. Então, o inimigo prende os seus escravos com o cinto da mentira, porque tudo é sustentado pela mentira, pelo engano. A outra mentira, que se desdobra agora, a couraça da justiça própria. Assim como você que recebe a couraça da justiça de Cristo pela fé, o diabo, ele dá para aqueles que estão ali debaixo da sua escravidão a couraça da justiça própria. A couraça da justiça própria, você vai ver espalhada em várias denominações, em várias religiões pagãs e também dentro mesmo do chamado cristianismo hoje, é a salvação pelas obras, é a autoglorificação. Eu tenho méritos. Se eu fizer, Deus me abençoa. Eu não tenho o que pedir perdão. Eu tenho uma justiça própria. Eu tenho a mentalidade própria do meu caminho, do que eu devo fazer, do que eu devo determinar. Esse é o outro engano. A outra coisa é, ao contrário dos pés preparados com a preparação do Evangelho da Paz, os pés preparados agora, dispostos, mas para o caminho das trevas, caminhando para a destruição. Todos os caminhos daquele que está preso por esse valente, que é o maligno, a direção leva para a perdição. São caminhos de morte, salmos falam disso. Os pés daquele que se encaminham para a morte. Então, é mais um item dessa plataforma maligna que o diabo coloca naqueles que são escravizados. A outra é o escudo. Mas, diferentemente do escudo da fé, que está lá em Efésios capítulo 6, nós temos aqui o escudo da incredulidade. O escudo da incredulidade são as desculpas. Assim como o escudo da incredulidade, o escudo da fé, ele está ali para defender dos ataques do maligno. O escudo da incredulidade está usando a incredulidade para se defender da fé. O escudo da incredulidade são as desculpas que o inimigo coloca no coração de alguém para que leve a pessoa a duvidar da palavra de Deus, para que leve a pessoa a se acovardar. E o Apocalipse diz que os covardes, em algumas versões está tímidos, mas a verdade é covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. É aquela pessoa que diz, não, isso não é para mim. É aquela pessoa que diz, não, não quero isso. São os covardes. É o escudo da incredulidade. Mas outro item que é tirado pelo mais valente, em Lucas capítulo 11, verso 22, ele tira toda a armadura, são, diferentemente do pensamento, como diz aqui na palavra, você tem o capacete da salvação. O capacete da salvação, a sua mente precisa estar blindada. O objetivo seu é para o reino dos céus, é a estrada que leva à vida eterna. Aqui o inimigo muda, e ele tem aqui um capacete voltado para a perdição. São coisas lógicas, porque o pensamento da pessoa que está no mundo, ele só vai levar as pessoas para as coisas do mundo, que são a perdição. É voltar o pensamento para o pecado, voltar o pensamento para a luxúria, voltar o pensamento para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo passam, e quem se agarra às coisas do mundo passa também. Então a pessoa vai estar apenas pensando em perseguir as coisas desta terra. O outro item da armadura, conforme o texto de Efésios 6, contrário ao texto de Efésios 6, é a espada maligna de Satanás, do espírito maligno. Essa espada maligna de Satanás é quando ele usa da palavra para destruir através da mentira também. E agora o ponto final, que quem sabe seja o mais assustador, é porque Paulo aqui diz que você toma o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito, e você está em oração.
Verso 18 diz, você tem de estar orando em todo o tempo. Você precisa estar suplicando no Espírito. Você precisa estar vigiando. Lembra de Pedro? Pedro, o inimigo quer te destruir. O que é que você deve fazer? Vigiar e orar. Você está na batalha espiritual, na mais terrível batalha espiritual, onde seres espirituais, se nós pudéssemos ver essa batalha, nós ficaríamos, quem sabe, aterrorizados, porque é uma grande batalha que acontece ao nosso redor. E aqui Paulo diz, você precisa estar conectado com o Espírito. A sua mente precisa estar conectada à mente de Cristo. O Espírito é o fio condutor que abastece a sua mente dos pensamentos dos céus. O Espírito é o carregador que, conectado à tomada dos céus, vai lhe trazer a vitalidade para que você possa receber a instrução do próprio Senhor. O que é que o inimigo faz? Ele vai criar também uma conexão mental daquele que está debaixo dessa armadura maligna com a mente de Satanás. Então, a mente da pessoa é dirigida por Satanás. Irmãos, essa é a armadura que o grande valente, ele tira das pobres vítimas de Satanás. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele substitui tudo isso, essa armadura maligna da destruição, pela armadura da graça e da fé, conforme se encontra em Efésios capítulo 6. Você não quer ter tal Salvador em sua vida? Você não quer que este Salvador, esse libertador, seja seu Salvador? Eu não consigo entender como muitas pessoas hoje não clamam ao Senhor, não se jogam ao chão em humilhação e pedem ao Senhor para que Ele os guarde, para que Ele os leve em segurança, porque estamos num mundo sombrio e a todo momento estamos sendo alvos dos ataques do maligno. Mas Cristo nos diz nesta manhã que nós devemos nos decidir. Devemos nos decidir quem é Jesus para você. Você tem de escolher, cada um tem de escolher. Por isso que no verso 23 ele disse, quem não está comigo está contra mim. Se você não está comigo nos meus moldes, se você não está comigo da minha maneira, se você não está comigo de acordo com a minha palavra, se você não está comigo da forma que eu digo que está, você não está comigo. E se você não está comigo, você vai se dispersar. Você não pode ser neutro. Você não pode dizer, está tudo bem. Você não pode dizer, não tenho condições de decidir. Porque você tem a palavra, você tem o Sermão da Montanha. Lembre-se lá da rainha de Sabá. Lembre-se dos ninivitas. Você tem a palavra nas suas mãos. Você sabe o que Cristo espera. Você tem a vida amorosa do Filho de Deus. Você sabe do que ele pode fazer, os milagres que ele pode fazer na sua vida agora. Então é o rebelde que balança a cabeça e diz, não, eu preciso de mais. Mais evidências, mais milagres. Vejam o que eles estão pedindo aqui. Mais sinais, mais parábolas, para que eu possa então crer em Jesus. Cristo é o mais valente. Eu não posso nada, você não pode nada, mas ele pode tudo. Agora nós chegamos em outro ponto extremamente importante da mensagem desta manhã. O versículo 24 até o versículo 26 nos apresenta agora a perspectiva de falsa conversão e as consequências dessa falsa conversão sobre um olhar espiritual. O verso 24 diz, quando o espírito maligno sai de um homem, ele passa por lugares áridos, em busca de descanso e não o encontra. Então ele diz, vou voltar para a casa que eu deixei. Quando ele volta, ele vai encontrar a casa vazia, limpa, em outras traduções dizem, e ornada. E então, ele vai e leva outros 7 espíritos mais perversos do que ele, eles entram e vivem lá. E a condição final, não é no mesmo momento, a condição final desse homem é pior do que a primeira. Aqui o nosso Senhor Jesus está falando de um fenômeno é um fenômeno, sim, religioso, que é a chamada, como é que eu posso dizer, reforma temporária de salvação, reforma temporária de comportamento. É quando existe assim uma paixão curta, uma paixão de palha, uma mudança de estilo de vida que não dura muito tempo. E isso traz sérias consequências quando chega o fim. Cristo também falou disso em outro lugar, por exemplo, na parábola do semeador. O que Jesus está falando aqui, Lucas 11, 24, 26, ele já falou na parábola do semeador, Lucas capítulo 8. Ele fala das pessoas que se tornaram discípulos, as sementes que caíram no solo rochoso, depois das sementes que caiu entre os espinhos, e nessas duas circunstâncias aqui, não aconteceu nada que durou.
que veio dessas sementes. Então, Cristo explica aqui dois grupos de pessoas distintas. Aqueles que recebem a palavra com alegria, ouvem a palavra, maravilhoso, é assim, é a palavra, é o evangelho, eu creio, é um erro, é um engano, sair do erro, sair do engano, mas não tem raiz. Eles acreditam por um tempo, mas na hora do teste, eles falham. A semente que cai entre os espinhos representa aquela pessoa que ouviu, mas segue o caminho e depois é sufocado. É sufocado pela preocupação, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadureceu. Está lá em Lucas 8, versos 13. Então, naquela época, naquele momento, havia centenas de pessoas que tinham sido batizadas por João Batista no Rio Jordão. E a primeira coisa que vem na nossa mente é que essas pessoas deveriam ser zelosas, aptas, desejosas de seguir a Jesus quando ele aparecesse. E que havia um grande despertar. As pessoas vão fazer um despertar, uma revolução, mas no final do dia, vamos dizer assim, no final das coisas, eles estavam gritando: crucificam, crucificam, solte Barrabás. A fé deles era temporária. Hoje também existem muitas pessoas, infelizmente, que de início podem parecer zelosas, mas se não mudarem de vida, ou não aceitarem Cristo transformando o seu ser no final da tarde, no final do dia, estarão dizendo também: crucificam, solte Barrabás. O próprio Cristo também tinha experimentado isso. Cristo havia experimentado essa experiência com os seus discípulos. Judas. Antes disso, uma grande multidão seguia. Nós temos lá o texto em João. Eles ouviam a palavra, mas depois aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que eles desistiram. E eles então foram embora. Houve uma ocasião até, está lá em João, que muitos deles se afastaram. E Cristo diz: olha, isso aconteceu porque você não pode vir a mim, a menos que o Pai o atraia. A verdadeira conversão, irmãos, não depende daquilo que eu decida. Só a graça de Deus, a graça eficaz de Deus pode levar uma pessoa a confiar em Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Você pode encontrar um relato desses lá em João 6, não é isso? Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. A menos que o Pai o habilite, a menos que o Pai trabalhe através do seu Santo Espírito. Quando Jesus fala sobre aquela mensagem do pão da vida, beber a carne, beber o sangue, comer a carne do Filho do Homem, muitos dos seus discípulos, eles vão voltar atrás, eles vão embora, eles vão desistir. E não vão seguir mais a Cristo. E Jesus então se volta para os discípulos e pergunta: vocês também querem ir embora? Jesus pergunta a eles. É o núcleo mais íntimo. E Pedro responde: para onde nós iremos, Senhor? Sabe, irmãos, muitas pessoas hoje imaginam que tem outro lugar para ir. Existe algo melhor para fazer. Existe alguém melhor para se ouvir. Existe um melhor Salvador, mas não há. E Pedro diz: para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nessa manhã também o Senhor lhe pergunta, assim como perguntou aos discípulos, quando os discípulos diminuírem, e já são bem reduzidos até, você também pensa que há um lugar melhor para ir? Você também sabe para onde vai sem mim? Se você quiser andar sem mim, viver sem mim, é isso realmente que você quer da sua vida, viver sem mim, estar sem mim? Acha que você pode viver? Tudo bem, vá em frente. Aquelas pessoas seguiram Jesus por um tempo. Eles se tornaram, podemos dizer assim, até muito religiosos. Se tornaram religiosos. As esposas, os filhos olhavam e diziam: olha que coisa boa, está ficando cheio de fé, está lendo a Bíblia, está orando. E eles diziam: sim, conheciam um monte de enganos do sistema religioso, mas então eles pararam. Cristo conhecia muitos daquelas pessoas. No início, rostos felizes, palavras de alegria, mas mais tarde eles o deixaram. Essa é a religião para mim, a pessoa pode dizer. É isso que as pessoas precisam ouvir. Que maravilha saber que há um só Deus, que temos tantas verdades, eu posso ver os enganos de onde eu vi. Eles disseram uma vez, mas quando Jesus lhe mostrou outras verdades que eles precisavam ouvir, quem sabe a verdade, sabe, irmãos, a mais dura verdade, não é a verdade que eu descubro doutrinariamente, de que há um engano no mundo, de que o dia do sol é adorado, que há um só Deus. A mais dura verdade que muitas vezes eu me recuso a ouvir do Senhor é quando ele toca no meu orgulho. Quando ele vem tocar no meu orgulho, isso aconteceu com os judeus no passado e pode acontecer hoje. Nesse momento, quando Jesus me mostra essa verdade, que eu preciso ouvir, assim como eles fizeram no passado, eles se ofenderam e se afastaram de Jesus, eu posso me ofender também e me afastar de Cristo. A fé evapora. A fé evapora. E Cristo pergunta então aos discípulos: vocês pensam também em me deixar? Jesus pergunta nessa manhã:
Se todos me deixassem hoje, você também me deixaria? Judas Iscariotes se voltou contra ele. Judas, ele fez milagres. Judas, ele pregou a palavra. Falou sobre Cristo. E mesmo assim, no final das contas, Judas se voltou contra Cristo. Nós temos outro exemplo também na época, mais à frente com Paulo, Demas. Demas era um homem que era um grande apoiador de Paulo. Ele era um dos principais colegas de trabalho, vamos dizer assim, de Paulo. E um belo dia, Paulo escreve a epístola e diz que Demas foi embora. Demas se despediu de todos eles e disse, isso não é para mim. Sair por aí com um louco como Paulo, sendo chamado de maluco, sendo chamado de peste, perder a família, perder minha casa, perder minha esposa, perder os meus filhos, perder meu trabalho, isso não é de mim, isso é loucura, isso é coisa de louco. Eu posso estar muito bem dentro da sinagoga, vivendo minha vida, vivendo minha família, não quero mais isso. Demas foi embora. E Paulo diz que Demas amou o presente século e foi embora. Irmãos, mudanças religiosas podem ser superficiais, mas essas mudanças religiosas superficiais, elas não vão nos trazer a vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus usa a imagem de um espírito maligno aqui, saindo da vida de uma pessoa e abandonando. Quem sabe, em primeiro momento, é algo interessante imaginar. Nossa, quem vai dizer que não é uma coisa boa? Um espírito maligno ir embora. Quem vai dizer que não é uma coisa boa? Alguém deixar a bebida. Quem vai dizer que não é uma coisa boa? Alguém deixar as drogas. Quem vai dizer, em sua consciência, que não é uma coisa boa? Alguém deixar o mundo, as coisas do mundo, a bebedeira. Mas nós estamos lidando com o espírito das trevas, com a mente maligna para enganar. Esse homem muda, esse homem aqui do texto deixa de beber álcool, ele parou de xingar, ele deixou de fumar, ele não é mais o valentão em casa, ele é mais paciente com a esposa, ele observa até o sábado. Esse homem aqui do texto de Lucas 11, ele já não mais cai no sofá à noite, na cama, com os olhos no celular e vira à noite. Esse homem, ele vai para os cultos, ele é generoso agora, ele faz até doações, é um vizinho melhor, ajuda os pais, é uma pessoa maravilhosa, não é mais egocêntrico, ele mudou. Na linguagem de Jesus aqui, na nossa perspectiva, o espírito maligno saiu dele. O Deus desse mundo não está mais o dominando totalmente. Esse homem não é mais um cego como era. O que aconteceu com ele? Mas isso não significa que ele ame a Jesus. É por isso que quando Cristo vai readmitir Pedro, lá no finalzinho do Evangelho em João, ele diz, você me ama? Esse homem, há uma mudança exterior na vida dele, vários aspectos mudam na vida dele, mas ele não aprendeu a amar Jesus. Ele está feliz por estar ali na presença ou no meio e diz que vai seguir Jesus, mas isso não significa que todas as esperanças dele, que ele entregou a sua vida para seguir a Cristo. Ele não imagina, não vê Cristo como aquilo que ele mais precisa, como aquele que fez expiação pelo seu pecado. Mas houve uma mudança apenas de convencimento. Ele foi totalmente convencido. E isso trouxe o convencimento que, pelos seus próprios esforços, pelo impulso inicial, que não foi mais correspondido do Espírito de Deus, ele abandonasse certas coisas. Satanás sabe ler certos atos. Então, eu peço que os irmãos não me entendam mal. Mas mesmo que, se você não for uma nova criatura em Cristo, mesmo assim pode haver algumas mudanças na sua vida. Pode haver. Mesmo que eu não seja. Mesmo que eu não seja. Quantas pessoas não creem em Cristo? Quantas pessoas dentro de várias religiões pagãs têm ações louváveis, moralmente perfeitas, mas não creem em Cristo? Então, alguns padrões do pecado podem ser eliminados. Mas será que o novo estilo de vida de alguém que diz que crê em Cristo vem de uma relação com Cristo, como Senhor e Salvador? Será que é isso? Né? Seria o caso, por exemplo, de uma mãe, durante muito tempo, ela queria que o filho, já passando a idade, já está lá dentro de casa, filho, você precisa casar, você precisa fazer a sua vida, e entra o filho ali um certo dia, todo alinhado, de terno, sapato polido, cabelo cortado, feliz, e diz, tchau mãe, volto mais tarde. E a amiga da mãe pergunta, o que está acontecendo com ele? Para onde é que ele foi? E a mãe diz, ele arrumou uma namorada. E faz um mês que ele está namorando com ela, e agora ele está sem ele. Mudou. A mãe passou o tempo inteiro dizendo, filho, ajeita o cabelo, filho, se troca, veste uma roupa melhor, mas ele não dava atenção. Mas quando ele se apaixonou, o coração dele
quis mudar, o coração dele se permitiu mudar, porque existe um poder acima de qualquer outra coisa chamado amor. E tudo isso para agradar aquela moça. O que eu estou dizendo nessa manhã é que a verdadeira mudança no coração, ela só é realizada porque no seu coração, se há no seu coração o desejo de agradar aquele que tanto lhe amou, que deu a sua vida por você. Os velhos padrões do comportamento, eles acabam, porque Cristo deu a sua vida por você. Os 10 mandamentos vão nos dizer até como se comportar, mas eles não terão poder diante da dureza do nosso coração. O amor a Cristo é que muda. A mudança sem Cristo, ela é apenas superficial, ela é apenas temporária. E essa mudança precisa vir de dentro. Precisa vir de dentro. É como um garoto chegar assim, uma criança pegar as rosas, olhar para rosas, um vaso de rosas, e ele vê umas folhas que estão, umas rosas que estão abertas, e vê outras rosas que estão fechadas. Então ele vai querer abrir todas as rosas, só que não é o tempo. Mas que ele pegue aquela rosa e tente abrir, não vai dar certo a rosa que está fechada, porque não é o momento. A rosa vai ficar feia, vai quebrar, ela não está pronta, porque a mudança, o momento vem de dentro para fora. Então, uma pessoa que tem uma certeza interior de Cristo, que Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em seu lugar, essa pessoa recebe o amor de Deus no seu coração, como diz a palavra, e vai querer agradar a Cristo em tudo o que faz. Pode haver coisas, meu irmão, que você terá vontade de desistir, outras não, mas haverá coisas de que você vai desistir, lugares que você não irá, práticas que você não vai mais fazer, com a consciência tranquila, porque o amor de Deus tira essas coisas da sua vida, mas essa mudança não é externa. Essa mudança não pode ser externa, não pode vir de fora para dentro, ela tem de vir de dentro para fora, porque há o desejo de agradar ao seu Senhor. Qual é o tamanho do seu desejo nessa manhã de agradar ao Senhor Jesus? Cristianismo, relacionamento com Cristo, não é sobre cortar coisas ruins da vida, e não é sobre adicionar coisas religiosas à vida. Você pode passar um problema conjugal e pensar que ir para uma igreja vai resolver. Mas não é. Isso não vai ter um relacionamento com Cristo. Isso vai lhe tornar um frequentador da igreja. As pessoas podem colocar uma série de práticas na vida dela. Trabalhar na obra de caridade, ser doador de sangue, que mais? Apoiar um café de manhã para um lar de idosos, ajudar as pessoas com dificuldade, tudo isso. Mas tudo isso, todas essas práticas são ações que se admirarão apenas no nível pessoal. Pode haver satisfação em fazer essas coisas, mas dentro de você pode haver o mesmo relacionamento sem amor, distante. Então a mudança precisa vir do coração. A verdadeira vida com Cristo não é tirar coisas, nem colocar coisas. Só Jesus quem faz isso. É por isso que no texto de Lucas está um homem, versículo 22, um homem que não impediu que o espírito maligno deixasse sua vida. Isso parece contraditório até. Esse homem deveria impedir que o espírito maligno deixasse sua vida? Bem, da forma como foi feito, sim. Da forma como aconteceu, sim. Porque o espírito foi embora. Mas o próprio homem ainda continuou sendo a mesma pessoa que sempre foi. Só que enfeitado, como se estivesse usando apenas os produtos no rosto, cosméticos, uma maquiagem. Então, é aqui que está o erro. Aqui, ele está entendendo mal o problema que o mundo inteiro está enfrentando. Nós precisamos entender isso. O problema não está nas ações, o problema está na sua natureza. É a natureza corrupta, a natureza depravada, a natureza orgulhosa. Por isso nós somos filhos da ira. Nós não nos tornamos filhos da ira porque fazemos coisas ruins. Nós fazemos coisas ruins porque temos uma natureza que prefere fazer coisas ruins. Por que uma criança que teve catapora tem marcas de catapora? Eu acho que eu tenho marca de catapora até hoje. Porque ela teve a doença da catapora. A mancha é um sinal que ela teve. A mancha não é a causa da doença da catapora. Então nós pecamos porque nós temos o vírus do pecado. Quando a criança está com febre, com temperatura alta, é um sintoma de uma doença, de um vírus, uma bactéria, uma infecção. É isso que precisa ser atacado. É isso que precisa ser atacado. Não a febre. Então o principal problema da vida não é que existem certas coisas que eu tenho de cortar. Pode ser que seja o caso, o cigarro. O cigarro não é o principal problema. O seu principal problema não é a bebida. O seu principal problema não são as drogas. O seu principal problema não é amar o mundo. O seu principal problema não é ler a Bíblia, a palavra de Deus. O seu principal problema não é orar.
O problema é você mesmo. O problema sou eu, é a minha natureza, o meu coração, o íntimo. É isso que precisa ser mudado. E só há um remédio, um antídoto para isso, que se chama Jesus Cristo. Você está pecando porque você é um pecador. Você não é um pecador porque você peca. Não, de maneira alguma. Eu sou um pecador, você é um pecador. E a sua principal necessidade é um novo coração. É um novo pensamento, é um novo sentir. E somente Jesus pode fazer isso. A mudança superficial ela é feita sem luta, mas a verdadeira mudança requer um esforço. Como você pode saber se a mudança que aconteceu na sua vida é de dentro do seu coração, ou se é uma mudança enfeitada? Como essa que aconteceu aqui em Lucas, capítulo 11. O que é importante entender, o que é significativo entender nas palavras do Senhor Jesus, é a rapidez, é a facilidade com que o espírito maligno deixa o homem. Esse texto precisa ser lido e relido várias vezes. Aqui, o espírito maligno deixa o homem facilmente, ele simplesmente ele desaparece. Assim como aquela pessoa lá que vai dar energia na sua casa, ele simplesmente chegou ali e vai embora. Não tem por que ele ficar, aparentemente, ele já fez o que tinha de fazer. É como se ele tivesse visto algo, achou interessante o que ele viu e vai embora, porque ele sabe que vai voltar depois. O espírito maligno sai dessa casa, mas ele sabe que vai voltar. Existem pessoas que confessaram que deixaram seus velhos caminhos incrédulos e que agora estão caminhando com Deus. A pessoa pode fazer uma confissão, a pessoa pode repetir uma forma de oração, a pessoa pode caminhar para frente, fazer um convite, um apelo, dizer que quer tomar decisão, pode levantar a mão, quem sabe, lá na igreja dela, o que quer que ela tenha feito. Ela recebe imediatamente ali naquele momento uma certeza de que agora ele está transformado. Quem sabe ele foi batizado em línguas pelo Espírito Santo. Então muitas coisas acontecem em um momento. Claro que vai haver mudanças. Pode haver mudanças, algumas radicais, a pessoa vai estar numa reunião, vai estar com outros irmãos cantando hinos. Há uma mudança. Agora, o espírito imundo sai desse homem, do texto de Lucas, capítulo 11, e aquela pessoa é uma pessoa diferente. O que preocupa é que essa pessoa não lutou. Em Lucas fala que o reino de Deus é alcançado através de luta. E aqueles que se esforçam, eles entrarão nele. O homem do texto de Lucas, ele deu um passo. E ele pensou que estava absolutamente livre. E não é assim. Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Nem houve uma tristeza pelo passado, pelo pecado. Não houve a condenação dos pecados. Não houve luta contra o pecado que ainda ficou. Não há um olhar verdadeiro para a cruz. Não houve um perdão nas chagas, digamos assim, de Cristo. Não houve a armadura evangélica. E aqui é o ponto central. O valente tira a armadura, ele entra na casa do valente, e o grande valente aqui, o mais valente é Cristo, ele entra na casa desse valente, que tem as suas vítimas cativas, ele liberta essas vítimas, ele tira a armadura de condenação, de prisão, lá da condicional, nem condicional, né, daquela, esqueci o nomezinho agora, da solitária que ele está lá, só que essa pessoa, ele não se deu conta de que precisaria vestir a armadura de Efésios capítulo 6. Ele simplesmente parou, estacionou, está vivendo sem agonia, não houve morte por pecado, não tem fome nem sede de justiça. Não tem. Então é tudo aparentemente muito fácil. Não lhe custou nada. Ele não está disposto a desistir. Não vai ser dispendioso dele, aliás. Ele não vai pensar duas vezes quando chegar um momento mais difícil, como lá na parábola, e vai desistir também de tudo muito fácil. Eu não estou querendo dizer aqui nessa manhã que tudo tem de ser da forma mais difícil na vida. Mas é preciso que haja o desejo e a vontade. Pense na conversão de Saulo, mais uma vez. Houve um tempo, a palavra diz, que ele estava chutando, recalcitrando, não é isso? Como nós vimos essa semana. Recalcitrando contra os aguilhões. O que é isso? É o famoso, traduzindo aqui a nossa língua da forma mais clara, é você estar batendo em pontas de faca ou em pontas de lança. O que vai acontecer? Paulo estava fazendo isso. E havia uma voz que o tempo todo dizia para ele, Saulo, você é um pecador. E Paulo estava chutando contra aquela voz. Havia uma voz que dizia, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o seu juiz, ele é o seu salvador, peça perdão,
você vai receber a vida eterna, obedeça. Mas Saulo estava chutando contra aquela voz. E o Senhor diz, é difícil chutar contra os aguilhões? Não deveria ser difícil abandonar o senhorio sobre a sua própria vida? E a partir de agora, você viver debaixo do senhorio, da vontade do Senhor Jesus? Quando ele diz a você vai, você vai. Quando ele diz a você para, você para. Isso é fácil para alguém? No início, não. Por isso que em Romanos 7, Paulo vai descrever as tensões da sua vida. Ele vai dizer, não entendo o que faço. E muitos dizem que esse homem aqui de Romanos 7 seja Paulo. Eu acredito que não. Acredito que não, mas aqui descreve a circunstância inicial da transformação de vida, onde você agora, Cristo está sendo formado em você. Não entendo o que faço, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu odeio eu faço, não vive nada de bom em mim, é uma luta que precisa acontecer para que Cristo seja formado. Você precisa entender essa luta, você precisa saber que não pode vacilar, você precisa entender que a única certeza de vitória é você invocar o nome do Senhor Jesus, por meio de Cristo Jesus. Eu irei servir a Deus. Romanos 7, 15 a 25. Nem toda pessoa vai passar essa experiência em toda essa plenitude. Mas existe uma luta, sim. Por exemplo, algumas crianças nascem numa família dos irmãos que ensinam a palavra, como nós falamos agora há pouco, o do irmão Atlas, a irmã Dária. E desde criança, desde a mais tenra idade, ele vai ter um afeto pelo Senhor. Eles podem não saber o ano, quem sabe, que ele nasceu, mas ele pode ter uma batalha ali, em algum momento, quem sabe não tão cedo, quem sabe não tão grande, como muitos terão. Há outros também que nunca souberam falar do Senhor, e vivem anos e anos na ignorância, e também vão vir a Cristo, mas vão vir de uma maneira diferente. Luta, arrependimento, clamor, são várias as maneiras de vir a Cristo, várias as maneiras de nascer no reino de Deus. É como um parto, você tem um parto natural que é mais fácil do que o outro, você tem outro parto natural que pode levar a pessoa para alguns dias lá na enfermaria, mas vai nascer. O ponto dessa manhã é que todo aquele que vem a Cristo deve, inevitavelmente, fazer a descoberta, entender o que precisa ser consertado na sua vida e qual é a batalha que ele tem de lutar. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Existe outra lei em ação e você precisa declarar guerra a isso. Por isso Paulo diz, quem me resgatará desse corpo de morte? Ele não diz assim, é fácil. Eu vou só mostrar a porta aqui de saída e dizer, pecado, vai embora, o que ficou. Ele não diz assim, ele diz, quem me resgatará? Quem te resgatará é o grande valente. Quem vai te resgatar? O mais valente. E ele te resgata para tirar a armadura do maligno e colocar a armadura de Deus. E Paulo diz, graças a Deus, que eu tenho o grande valente, é por meio de Jesus que eu sou resgatado. Olhe para o nosso texto de hoje, Lucas capítulo 11. E veja que este aqui não é o retrato do que acontece aqui. Esse homem partilhou a sua vida com o espírito do mal. E hoje parece um santo, e ninguém sabe como. Você fala com ele sobre a obra do Espírito Santo vindo, convencendo do pecado, como diz lá em João, da justiça do juízo, mas ele vai balançar a cabeça e dizer não. Você pode falar com ele sobre o poder da cruz, que o sangue de Jesus o limpa de todo o pecado, a justiça de Deus cobre todos os trapos de imundícia, mas ele não vai entender. O espírito imundo, como que escorrega dele, ele se torna um mero religioso. Agora, por que o espírito maligno vai embora sem lutar? Por que ele vai embora? Por que ele simplesmente se afasta? Por quê? Por que isso acontece? Ele calcula que se ele ficar mais tempo, vai haver uma briga ali. Vai haver uma mistura de emoções daquela pessoa que recebe a primeira fé, daquela pessoa que começa a contrastar agora com as práticas do mundo, com as coisas erradas do mundo. E o homem não vai esquecer aquilo. E que o diabo, aquilo que é do diabo, do maligno, os enganos, vai ficar cada vez mais explícito. E o diabo não quer isso. O diabo, ele age escondido em trevas. Então, o que o diabo busca fazer é que esse agir dele nas trevas continue. Ele sabe da real situação do homem, de Lucas 11. Então, o espírito maligno vai embora. Aquilo que é maligno do pecado parece que foi revelado. As falsas doutrinas foram descobertas. Essas falsas doutrinas, eu conheci agora a palavra, conheci essa revelação, saí do sistema religioso, não sou enganado mais. Mas, na verdade, irmãos, aquele homem está se inclinando
E o maligno está preparando uma forma de atuar de outra maneira. Isso é muito profundo. Então ele permite que o trono dele, do maligno, fique vazio por um tempo, para que depois de um tempo ele possa voltar e estabelecer para sempre o reinado sobre aquela vida. É uma estratégia do diabo. O espírito mundo, então, é como se ele pensasse assim: vou deixar esse homem, vou deixar ele aí na religião, porque na verdade é religião. Religião é uma coisa, relacionamento com Cristo é outra. Às vezes a pessoa pensa que encontrou Cristo quando encontrou uma religião, quando encontrou rituais, quando encontrou formas, quando encontrou doutrinas, e não. Jesus é uma coisa, doutrinas são outras. Então o espírito maligno sabe discernir. E é isso que acontece aqui nesse texto, em Lucas 11. Ele diz: eu vou deixar que esse homem se entregue à religião por um tempo. Porque se não há conversão verdadeira, no final das contas, a pessoa vai começar a achar o seguinte: quando ele mergulha nos reclamos de Deus, na verdade, vai dizer: não, isso aqui é uma coisa chata. Isso é uma coisa pesada. É um peso de uma cruz que eu tenho de assumir para seguir a Cristo. Eu não quero isso. A pessoa vai começar a ficar decepcionada. A pessoa vai achar que, não, olha, eu não estou ansiando mais por isso. Não quero mais isso. Essa coisa que eu estou vivendo não me agrada. É por isso que eu tenho percebido, ao conversar com algumas pessoas, que as pessoas, quando se afastam de Jesus, as pessoas vão dizer o seguinte: agora eu estou me sentindo livre. Já pensou? Agora eu estou me sentindo livre. Antes eu estava escravizado, mas agora eu estou me sentindo livre. Agora você sabe por que a pessoa diz isso. A pessoa começa a pensar agora: não, o padrão de Deus é muito elevado, mas ela não tem um relacionamento com Cristo, então ela vai achar isso, que tudo é enfadonho, que é chato, a palavra de Deus é chata, é muita coisa, eu quero sossego, eu quero descanso. Guarda essa palavra aí, descanso, porque é a palavra que é usada pelo Senhor Jesus. A pessoa quer descanso, o espírito maligno também quer descanso. E quando ele quer esse descanso, será a vez do descanso do espírito maligno. Irmãos, é a palavra. Então, tudo isso é que o espírito maligno diz. Ele vai descobrir a vida não é plena, como pensava. Ele vai descobrir que o padrão de Deus é muito alto. Ele não tem relacionamento com Cristo, vai achar tudo enfadonho. Então, quando ele disser que quer descanso, que ele não quer mais nada disso, é o momento de eu ter o meu descanso. Olha como isso é sério. Então, no final, é que nós estamos entendendo por que o espírito maligno sai, depois por que ele volta. Então, no final, ele mesmo, ao ofender a Deus, ele vai se sentir vitimizado. E é o suficiente para que eu possa prendê-lo. Quem diz isso é o espírito maligno. Prendê-lo para sempre nas minhas garras. Nas garras de quê? Do orgulho. Porque então eu vou criar agora a sensação de que está tudo bem. Muito bem, não precisa disso. Mas ao mesmo tempo, jamais vai passar pela cabeça dele, nem ele vai aceitar que está se afastando para sempre de Jesus. É isso que o espírito maligno pensa. É por isso que o espírito maligno do texto de Lucas 11, e quão profundo é esse texto, ele sai do homem. Ele sai. Ele não é expulso. É expulso o demônio pelo dedo de Deus, o valente entra ali, é uma circunstância, e agora tem a outra circunstância. O espírito maligno sai. Ele sai, versículo 24. É diferente do valente. O valente entra, liberta a sua vítima, tira a armadura. Mas se nenhuma dessas coisas acontece, se não há revestimento da armadura de Deus, o espírito maligno lê, ele interpreta. Ele diz: peraí, vou deixar ele viver uma vida de crente aí durante um tempo. Depois que ele viver essa vida de crente aí durante um tempo, então eu volto para reassumir o que é meu. Por que o espírito maligno não acha outro? Esse é outro questionamento. Mas continuando aqui, há um vazio novamente na vida daquela pessoa. E o espírito maligno diz: então eu vou voltar para ele. Vou visitar ele de novo, vou introduzir um ressentimento no coração dele. Primeira coisa, começa com isso. Vou introduzir um ressentimento no coração e depois eu vou introduzir uma frieza espiritual. Vou amarrar umas correntes de ferro para criar uma hostilidade ao Espírito do Senhor no coração dele. Depois vou colocar um gancho, que nem coloca num peixe, e vou arrastar ele para o inferno. É isso que acontece aqui. É por isso que o espírito imundo sai, é isso que ele pensa. Irmãos, é isso que nós vemos hoje no mundo. Agora chega o ponto da volta. Chega o ponto em que se enjoa de religião. É como um adolescente. Você pega um adolescente ou uma criança, ele hoje está muito, né, a pessoa, vou colecionar isso, colecionar aquilo. A criança brinca hoje de uma coisa, amanhã já quer brincar de outra. Ganha um brinquedo hoje, não quer mais, já deixa o brinquedo para lá. É parecido com isso. Colecionar quadrinhos, se entusiasma, tal, depois deixa para lá. Nós estamos falando aqui com alguém nessa manhã, espero que não, um ouvinte
daquela semente que foi jogada lá na região pedregosa? Será que alguém nesse momento está como Demas e tem uma fé temporária? Depois de um tempo, o espírito maligno resolve voltar. Ele saiu, mas agora resolve voltar. Você já ouviu aquela frase que diz assim, né? Olha, aquela doença lá voltou. A frase assustadora. Porque agora a doença é mais perigosa. Ele andou por lugares áridos. Quais são os lugares áridos que o espírito maligno andou? São os lugares e as coisas que não há a presença do Espírito de Deus. O texto original diz que é lugares sem água, lugares sem a presença do Espírito, coisas que não há a presença do Espírito. Então, irmãos, o espírito maligno sempre estará nesses lugares áridos, mas ele tem uma obsessão especial. Vocês sabem que muitos deles lá do espiritualismo falam de espíritos obsessores, porque eles têm uma obsessão. E qual é a obsessão deles? A obsessão deles, é por isso que ele volta, é para reencontrar, buscar novamente aqueles que já receberam a influência deles. É por isso que ele volta. Ele podia buscar outra pessoa para possuir, mas ele prefere voltar para aquele que ele chama de casa. Não é isso que está no texto bíblico? Ele prefere voltar. Não, vou voltar para minha casa, eu tenho uma casa. Está tudo estabelecido lá. E o que tem numa casa? Tem o meu sofá na minha casa. É do jeito que eu quis. A decoração da minha casa é do jeito que eu fiz. Então, tudo lá está do jeito que eu desenhei. E você decora a casa de acordo com como é a casa. Então, o espírito maligno para ele também tem isso. Então, ele tem uma ligação ali com a casa, a ligação da mente dele com a mente daquela pessoa, da vítima, é muito maior de ocorrer, porque ele tem essa missão, é a obsessão que ele tem. E isso é muito mais fácil do que ele ir procurar outro, sabe? A palavra de Deus diz que existem anjos da guarda. São os anjos que Deus designa para revelar, para guardar os seus servos. E Deus designa. Jesus falou sobre isso. Os seus anjos, não façam mal esses pequeninos, os seus anjos veem a face do meu Pai que está nos céus. Está lá na palavra. Então, Satanás também designa demônios para pessoas. Agora, aceitar esse tipo de guarda-costas vai depender de cada um. Depende de cada um aceitar esse tipo de guarda-costas. E nós vemos que a palavra de Deus diz o seguinte, que se a pessoa se apega a Cristo, Cristo, a mente de Cristo está ali sobre você. Mas aquele que não se apega, então esse espírito está andando por lugares áridos. Quais seriam esses lugares áridos? Quais seriam os lugares áridos? Quais seriam? Bem, fica fácil de entender, não tem um espírito, né? Vou lhe dizer alguns desses lugares áridos. Que se você não quiser ter um encontro com isso, com alguns desses espíritos, para se apossar definitivamente, muitas pessoas estão sendo apossadas e não sabem. Procure evitar esses lugares áridos. Primeiro lugar árido, seu celular. Seu celular é o primeiro lugar árido. Não o aparelho em si, não o aparelho, mas o que você assiste nele. Ele é o lugar árido. Seu espírito. É aquilo que você vê, aquilo que você ouve, as conversas que você fala, aquilo que você assiste. É um portal para entrar pelos olhos, pelos sentidos, pelos ouvidos. A música que você ouve, a pessoa que você conversa, aquele amigo seu, amigão do peito, do coração, que você não vê há muito tempo, aquele amigão que diz, olha, vamos relaxar esse final de semana. Pronto. É um lugar árido. As coisas deste mundo é um lugar árido. O amor às riquezas é um lugar árido, sem água. O seu carro pode ser um lugar árido. A sua casa pode ser. O seu dinheiro pode ser, se você tem amor ao dinheiro. A sua incredulidade com as coisas de Deus é o pior de todos os lugares áridos. Então foi assim, com esse espírito maligno que não encontra descanso em nenhum outro lugar, ele volta. Quando ele volta, aquele homem ainda está interessado na religião. Para isso, está interessado. E isso não é bom. Só que ele vê agora que o homem tem um novo espírito questionador. Ele está gostando das coisas áridas. Está gostando das coisas áridas. Por quê? Porque o tempo de formalismo, de religiosidade acabou. Aquilo que era verdade se torna coisa chata. Porque agora, aquele tempo do primeiro amor começa a desvanecer, porque não há chama do Espírito Santo. Então, ele começa a olhar, não há oposição, ele entra. A porta não está trancada, não tem chave, ele entra, ninguém o desafiou, não tem ninguém por ali. Jesus não estava ali, porque o homem nunca buscou. Irmãos, não sejamos uma casa varrida só e posta em ordem, mas que não é habitada pelo Espírito de Deus. É inútil expulsar o velho poder maligno e não substituir por Jesus pela armadura da justiça. Não serve de nada.
Lembre da oração de Paulo, Efésios 3, 16, 17, ele diz, ele ora para que você seja fortalecido com o poder por meio do Espírito no seu interior, que é a sua casa, para que Cristo habite em seus corações. É por isso que o espírito maligno volta, porque Cristo não habita no coração desse homem de Lucas capítulo 11. Se Cristo entra ali, se Cristo é acolhido, Cristo vai se fazer sentir em todas as partes da sua vida. Aí o diabo volta, se Cristo não está, e olha, aí ele diz, essa aqui é a minha casa antiga. Eu fui fazer um passeio, mas voltei, está tudo pronto. Ele retorna ali e vê que a pessoa se tornou religiosa, mas não foi regenerada, não foi mudado, não é uma nova criatura. Ele olha e volta, o que é que ele vê? Ninguém. Não tem ninguém que resista a ele. O valente não está ali mais. Se aquele homem de Lucas 11 estivesse cheio de fé e de obediência, o espírito maligno nunca teria colocado o dedo na porta. Se o Senhor Jesus estivesse lá, o grande valente, o maior de todos os valentes, na sala, na cozinha, no quarto, dentro da casa, na garagem, no quintal, nunca que ele teria tido uma oportunidade. Então ele percebe que Cristo não é Senhor naquela casa. E eu pergunto a você agora, Jesus é Senhor na sua casa? É Jesus o Senhor hoje na sua vida? O que você responderia? Porque se ele não for, a casa estará aberta, por mais que esteja bonita, enfeitada, aparentemente, e o inimigo vai entrar ali. Não adianta dizer que não, mas essa é a verdade. Aí o espírito maligno chega ali e pergunta, oi, tem alguém? Tem alguém aí? Então, cada ato de incredulidade, cada ato de frieza, cada ato de rejeição a Cristo é o eco desse olá, do maligno batendo na porta. Então não há resposta. Nem no andar de cima, nem no andar de baixo. Aí o demônio entra, coloca o pezinho, olha, vasculha a casa, não tem ninguém. O Filho de Deus não está ali. Aí ele vaga pela casa vazia, ele vai lá, verifica, tem sangue na porta? Não tem. Não tem sangue. Então ele dá uma risada maligna e diz, não tem nenhuma marca do sangue de Cristo. Cristo não está aqui, está tudo vazio. Agora eu vou voltar, vou me sentar, vou fazer uma festa aqui de inauguração dessa casa. Porque se Cristo estivesse ali, ele faria sentir a sua presença. Mas Cristo não está. Cristo diria, arreda para trás de mim, Satanás. Esse é o filho comprado pelo meu sangue, ele é meu. Você não tem reivindicação sobre ele. Mas esta casa, a casa está oca, a casa está vazia. Não tem ninguém. Tem uma fachada, uma aparência. O demônio diz, não tem problema, continua com a aparência. Não tem problema nenhum. A próxima coisa que o espírito percebe é que está tudo varrido. Verso 25. Está varrido, mas nunca foi lavado com água. Varrer é tirar a sujeira. Aí lava, quando lava, você tira toda a sujeira. A casa desse homem, de Lucas capítulo 11, ela teve uma mera escovação formal. Esse homem não é um bêbado, ele não é um imoral, ele não é um blasfemo, ele não é um ladrão, nada disso. Olha como isso aqui é sério. Ele vive uma vida arrumada, uma vida limpa. Podia estar orando na igreja, dizendo, Deus, eu te agradeço, eu faço jejum 2 vezes por semana. É uma casa arrumada, não tem nada desarrumado, não tem lixo, está tudo certinho. Tem uma mesa de jantar, os pratos são lavados, está cheirando bem, o saco do lixo está fora. E o que é que o espírito maligno faz? Ele gosta do que ele viu. A casa tem tudo, mas não tem Jesus. É o tipo de casa que ele gosta. Então ele diz, eu vou fazer a reinauguração agora. Ele chama os amigos dele, são outros 7 espíritos piores do que ele, e entram ali. Eles entram ali com ele e dizem, olha, muito bom. Imagina os demônios chegando e dizendo, muito bom, olha, cara, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Empurrando a porta, entrando na casa, ninguém está ali. Ninguém está ali. O homem agora se deteriora, se endureceu, se torna cínico com relação à palavra. Olha, isso não funciona mais. A linguagem fica suja, despreza a palavra, busca as coisas do mundo, se endurece. Que terrível. Que terrível. Que em nome do Senhor Jesus não haja ninguém nessa manhã aqui. É por isso que diz, a condição final daquele homem é pior do que a primeira. Irmãos, para finalizarmos, não se desespere. Cristo hoje está de braços abertos. A graça está disponível. Devemos dizer como filho pródigo, vou me levantar e vou ir à casa de meu pai. Pai,
Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me restaure. E você receberá as boas-vindas. O Pai está disposto a lhe abraçar e lhe dar beijos de alegria. Clame ao Senhor pelo arrependimento, pela fé salvadora, e o sangue de Jesus purificará, nos purifica de todos os pecados. Não dê descanso a Deus. Lembre da parábola do amigo lá que foi à meia-noite. Clame ao Senhor até que ele lhe dê um novo coração e um novo sentimento, que você está puro, que você está revestido da couraça da justiça. Tenha certeza que você não é um ouvinte, um mero ouvinte, que você não tem uma fé temporária, que Cristo habite no seu coração pela fé. Diga nessa manhã: entre em meu coração, Senhor Jesus, pode entrar. Habita em mim, Senhor, habita em mim. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque a tua palavra foi aberta. Nós queremos, Senhor, te suplicar que habite em nós. Habita, Senhor, no nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que aparentemente, por mais que possa ser bonito, por mais que possa ser organizado, mas é apenas um reflexo do nosso vazio. Habita, Senhor, em nossos corações, que o trono da nossa alma seja teu, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós não venhamos ser enganados, que nós possamos estar cheios da tua plenitude, que o nosso pensar seja o teu pensar, que possamos seguir a tua voz, que possamos ser transformados. Nós queremos, Senhor, que o teu Espírito se aposse de nós agora, que mandes embora, Senhor, toda a nossa fraqueza, a nossa dissimulação, que mandes embora, Senhor, tudo aquilo que nós achamos que é correto e que não é, que nos dê forças para vencer todo o pecado, porque nós queremos viver em Ti. Nos entregamos em Tuas mãos, a nossa vida neste momento. Habita em nós, habita em nosso coração, transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.